Olá, gente. Nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre portas lógicas, então é um vídeo introdutório às portas lógicas e o objetivo, ou o que nós vamos fazer aqui, vai ser conectar aquele assunto da lógica proposicional, as operações lógicas que a gente viu num vídeo anterior, com uma aplicação da lógica proposicional que é basicamente a criação, né, de circuitos eletrônicos que possam realizar aquelas operações. E o exemplo mais paradigmático e talvez mais importante dessa aplicação são os próprios computadores que a gente usa atualmente. Os computadores que nós usamos são, em grande medida, simplesmente a combinação, né, de componentes eletrônicos que realizam operações da lógica proposicional. Então, eles realizam isso em grande medida, né? Uma combinação de um grande número de componentes eletrônicos realizando aquelas operações que são, no fim das contas, relativamente simples. Ok? Então, para a gente começar a falar sobre isso, o que a gente vai fazer aqui é basicamente uma série de exemplos. A gente tem que entender, em primeiro lugar, então, como que se dá a transição daquilo que era visto como operações com proposições que tinham valores de verdade, verdadeiro ou falso, como é que a gente faz para transitar com aquilo para um outro contexto onde nós vamos ter basicamente energia elétrica, fios, circuitos integrados, LEDs, botões. Então, como que se dá a passagem, né, de um universo onde a gente está falando sobre informação, sobre proposições verdadeiras ou falsas, para algo que envolve aí materiais diferentes, por assim dizer. Tá? Então, para fazer isso, a gente vai analisando aqui alguns exemplos que vão gradualmente nos permitir compreender como que se dá essa passagem. Aqui eu trouxe então um exemplo inicial, algo bastante simples, vai ser o material que a gente vai usar aqui nessa aula para pensar sobre as operações lógicas nas portas lógicas. Começar com esse quadrinho aqui embaixo, vocês podem ver que ele tem um zero, né, dentro desse quadradinho. Quando eu clicar, deixa eu iniciar a simulação aqui. Quando eu clico nele, ele basicamente muda de 0 para 1. Ele está um verde mais escuro, fica com um verdinho mais claro. Isso quer dizer basicamente desligado ou ligado, ou o que isso literalmente vai significar num circuito eletrônico, a tensão ali, né, ou ela é zero ou próxima a zero, ou ela é um número maior. Então, 1,5 volt ou 5 volts, ou algo do tipo. Tá? Então, a gente vai ter basicamente, num fio ou num ponto qualquer, num circuito, ele ou vai estar num estado em que ele não tem tensão elétrica ali, né? Não tem, está com 0 volts, ou ele está com um valor maior do que zero, né? Como 1,5 ou eventualmente 5 volts ou 4 volts e meio. Tá? Então, basicamente, a distinção entre algo que não tem corrente elétrica e algo que tem corrente elétrica. Tá? Então, quando eu clicar aqui nesses quadradinhos, eles vão ir alternando entre esses dois estados. Se vocês pensarem um pouquinho, vocês já vão ver que isso pode se conectar facilmente com os valores possíveis de uma proposição, como a gente viu naquele outro vídeo. As proposições poderiam ser verdadeiras ou falsas, então só tinham esses dois estados possíveis. Aqui a gente vai falar em 0 e 1, como está desenhado, escrito aqui nesse quadradinho, mas isso vai ser usado como uma representação daquilo que pode ser também uma diferença então entre sem tensão e com tensão, certo? Tensão elétrica. Então, basicamente, uma bateria, né, quando a energia da bateria está disponível ali ou não, tá? Então, se tem energia ali que possa, por exemplo, ligar uma luzinha, ligar um LED, né, acionar o motor, ou a energia está desativada, né, e o motor não, ou a luz não pode ligar, certo? Aqui em cima, então, eu fiz
diagrama um pouquinho mais sofisticado. Então a gente tem eu chamei de um quadradinho desses como A1, e aqui do outro lado a gente tem o X1. O que eu quero representar aqui? Basicamente, aqui nós já podemos chamar quase que de uma operação lógica. A ideia então é que o estado desse elemento A1 aqui vai produzir uma alteração no estado de X1. Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver que quando o estado de A1 muda para 1, X1 também muda para 1. Se A1 fica em 0, X1 fica em 0 também. O que isso quer dizer, basicamente, tá? Coloco energia aqui, né? A tensão aqui está em, vamos chamar de 5 ou 1, tá? Tensão 1 volt, 0 volt, para ficar igual ao númerozinho que está ali. 1 volt em A1 faz com que X1 também tenha 1 volt. 0 volt em A1, X1 também tem 0 volt. Então, o comportamento de X1 é dependente, né, do comportamento de A1. Então, isso que já vai conectar com uma operação. Então, vou descer aqui um pouquinho, tá? Que vou trazer esses conceitos explicadinhos. Então, como que nós vamos chamar cada um desses componentes? Como lá nas operações lógicas com proposições que a gente falou, a gente vai chamar esse elemento aqui A1 que está no quadradinho de entrada, e X1 a gente vai chamar de saída. Então, a ideia é que o comportamento da entrada influencia o comportamento da saída, e geralmente a gente vai ter uma operação lógica, eventualmente aqui no meio, que vai moderar, né, ou vai determinar como que essa influência acontece. Nesse caso aqui é muito simples, tá? O valor 0 ou 1 de cada um desses da entrada e da saída, ele é sempre o mesmo, porque na verdade aqui eu estou representando basicamente um fio ligando um ponto A ao ponto X. Então a gente diz que X1 é logicamente equivalente a 1, porque eles vão ter sempre o mesmo estado, eles vão ter sempre o mesmo valor, eles não podem admitir valores diferentes nessa configuração aqui. Ok? Isso aqui só para ilustrar essas nomenclaturas, tá? Entrada, saída, o que quer dizer o 0 e o 1, tá? Tensão elétrica presente ou ausente. Agora a gente vai para os casos que vão efetivamente conter operações lógicas, tá bem? Esse primeiro caso aqui, então, já trouxe um símbolozinho diferente. Aqui em cima eu estou repetindo aquele exemplo inicial do A1 e X1, tá? É o mesmo de antes. Agora aqui a gente tem algo diferente. Então, como é que eu faço para ver o comportamento? Eu tenho uma entrada, A2, tenho essa representação nova aqui que nós ainda não conhecemos, e temos o X2, que é uma saída novamente. Então, para a gente entender o que pode estar acontecendo aqui, eu vou fazer os cliques novamente ali, para a gente tentar entender como funciona isso aqui, que poderia ser, então, isso aqui é a representação de um circuito eletrônico. Tá? Quando A2 está em 0, X2 passa a ter o estado 1. Quando A2 tem 1, X2 tem o estado 0. O que acontece aqui, então, como vocês podem ver, é basicamente a inversão. Então, esse elementozinho aqui no meio é que está fazendo a inversão da tensão. Né? Se aqui tem tensão 1 volt, aqui vai ter 0. Se aqui tiver 0, aqui vai ter 1. Certo? Então, vamos descer aqui que temos a explicação. Essa operação lógica, tá? Essa porta lógica aqui, na verdade, tá? A porta lógica é basicamente a implementação no nível do hardware da operação lógica que a gente estuda teoricamente. Então, A2 novamente uma entrada, X2 é uma saída, e X2 tem dois estados ou valores possíveis, tá? 0 ou 1 nessa representação aqui. Tá? Isso aqui vai se repetir sempre, tá? Quando a gente estiver falando em operações da lógica proposicional. E o que nós temos, tá? Essa operação que acontece aqui representada por esses triângulozinho com uma bolinha, tá?
a bolinha em especial vai aparecer em outros contextos em que a negação tiver combinado, se chama então da anegação, a operação lógica de negação que a gente já viu no outro vídeo. Então, x2 aqui, né, na verdade, esse componente aqui, ele efetua a operação que faz com que x2 seja a negação de A2. Então, quando A2 é 1, x2 é 0. Quando A2 é 0, x2 é 1. Então, esse triângulozinho aqui, né, isso que a gente representa aqui, tá, vai corresponder depois a uma pecinha lá num circuito eletrônico, né, que efetua a rigor essa operação de negação, de modo que, então, se a gente colocar energia num determinado ponto, o que sai dessa pecinha aqui vai ser a ausência ali, né, de tensão elétrica. E quando eu tirar a tensão elétrica do fio que entra na pecinha, eu vou ter que lá no outro ponto, no ponto x2, vai estar com tensão elétrica operando. Então isso já cria algumas possibilidades novas, né? Eu posso combinar isso eventualmente num circuito para realizar alguma operação interessante, uma função interessante. Então vamos ver o próximo, um próximo componente aqui. Tá? Agora eu estou incluindo os três, quer dizer, estou incluindo os dois que a gente viu antes e mais um componente novo. Vocês já vão ver que esse aqui ficou um pouco mais sofisticado. Então A1 e X1 é a mesma coisa que a gente teve lá no início, basicamente um fio e dois pontos, né, ligando dois pontos, sempre a mesma tensão nos dois casos, nos dois pontos. Agora, quando eu tenho esse operador de negação que a gente acabou de ver, a tensão nos dois pontos vai ser diferente e vai ser exatamente inversa. Quando um está ligado, o outro fica desligado. E agora a gente tem um elemento novo aqui, que é o que a gente quer entender o que é isso, como é que ele funciona. Então, vamos, antes da gente eu começar a clicar aqui e explorar com vocês como ele funciona, vamos lembrar o que está acontecendo aqui. Agora nós temos duas entradas, tá? A3 e B3, e a saída é uma só. Então, quais são os estados possíveis? Deixa eu lembrar para vocês isso. Cada um desses pontinhos ele pode ter ou o valor 0 ou o valor 1, ou 0 volt ou 1 volt. Mas aqui nós temos dois pontos de entrada, duas entradas. Cada uma delas também pode, então 0 ou 1, certo? Tem dois estados possíveis para cada uma delas. Mas combinando, então, nós temos que a entrada aqui existem, na verdade, 4 possibilidades, que são elas. Os dois desligados, como estão aqui, ou eu poderia continuar com B3 desligado e T1 ligado, poderia inverter, ter A3 desligado e B3 ligado, ou poderia ter os dois ligados. Então, essas são as 4 possibilidades, e para a gente entender que operação lógica esse componente aqui está efetuando, nós temos que testar essas possibilidades que poderiam ser representadas lá por uma tabela de valores de verdade. Então, vamos começar a explorar aqui para ver o que acontece. Eu vou ativar o A3 e com isso eu já observo que quando o A3 tem o valor 1, X3 já ganha o valor 1 também. Vou testar, ver o que acontece quando eu ligar o B3 também. Então eu vejo que se os dois estiverem ligados, a saída também é ligada. Posso agora tentar inverter, né? Antes eu liguei só o A3, vou deixar ligado só o B3 agora. Ó, vejo que novamente continua ligado. Então, se vocês observaram, esse circuito aqui, né, a saída só vai ser zero quando as duas entradas forem zero. Se eu ligo qualquer uma delas, ou as duas, a saída está ligada. Vocês já devem estar lembrando que operação lógica é essa.
Então, o que nós temos aqui é a implementação, né, a representação de um componente eletrônico que executaria a operação da disjunção inclusiva. Tá? Então, vejam como está acontecendo a transição daquilo que a gente viu lá na representação mais teórica, né, das operações lógicas como operações entre proposições. Aqui, na verdade, é uma operação entre entradas, né, elétricas, entradas onde nós temos ou a tensão alta ou a tensão baixa, né? Ou tensão maior do que, por exemplo, uma tensão de 1 volt e 0 volt, e é isso que cria os dois estados que lá na tabela que a gente viu inicialmente eram representadas como valores de verdade, verdadeiro ou falso. Então, o 0 vai ser aqui o análogo do falso, né? E o 1, uma tensão elétrica, né, significativa, isso vai ser o análogo da verdade, ou do verdadeiro. Então, novamente, aqui nós temos entradas, a saída, e cada um deles tem esses dois estados possíveis, né, 0 ou 1 nessa representação, e x3, né, em função desse componente aqui, ele executa ou se comporta como a disjunção inclusiva de A13 e B13, que basicamente quer dizer que x3 só vai ser 0 quando as duas entradas forem 0, se pelo menos uma delas tiver o valor 1, x3 vai ter o valor 1 também. Isso vale também quando as duas entradas têm o valor 1. Ok? Então agora nós vamos ver uma terceira representação aqui de uma operação lógica, que vai ser a última que a gente vai ver nesse vídeo. Então, repetir para vocês aquela primeira, a negação também, e repetir aqui novamente a disjunção inclusiva, e agora vamos ver um outro componente que também tem duas entradas, como vocês podem ver, tem uma representação diferente, tá? Isso aqui vai corresponder a um outro tipo de componente eletrônico, tá? Que, lembrando para vocês, né? Isso aqui é algo uma pecinha, né, que pode ser instalada lá numa placa ou no meio da construção de um circuito eletrônico, tá? Que vocês eventualmente construirão. Então, para a gente entender novamente, né, aqui nessa simulação, como se comporta, né, esse componente aqui, o que ele faz, né, o que ele faz que aconteça com x4, dependendo do que acontece com A4 e... Deixa eu colocar B4 aqui, porque esse deveria ser o nome aqui. Aí, então, quando os dois estão desligados, eu já vi que x4 fica desligado. Se eu ligo apenas A4, continuou desligado. Se eu ligar apenas B4, continua desligado. Então vamos ver o que acontece na opção que restou, que é os dois ligados. E aí eu vi que x4 ficou ligado. Então, se vocês prestaram atenção aqui, x4 só é ligado quando as duas entradas estão ligadas. Se apenas uma estiver ligada, ele fica desligado. Se as duas forem desligadas, x4 também está desligado. Essa operação, então, vocês também devem lembrar, corresponde à operação de conjunção. Tá? Então, a conjunção, ou o E, né, quando a gente falou lá da conexão entre proposições, isso aqui aparecia na linguagem natural como o E, quando eu digo que, sei lá, está chovendo e está frio. Então, esse E exige que as duas entradas, né, estejam ligadas para que a saída esteja ligada também, para que o valor da saída seja o verdadeiro ou 1, as duas entradas têm que ter o verdadeiro ou 1 como valor.
Então, basicamente é esse um material para esse vídeo, tá? O que é importante aqui é que vocês tenham iniciado a familiarização com essas representações. Então, a conjunção vai ser representada por esse um lado aqui que tem os cantos retinhos e no outro que é o oval. A disjunção inclusiva é meio que um triângulozinho aqui com os lados arredondados, né? E a negação vai se caracterizar por esse triângulo e essa bolinha, tá? Essa bolinha é importante, tá? Porque ela vai aparecer em outros componentes depois, em outras portas lógicas que a gente vai estudar, que podem ser vistas, né, como a combinação de uma negação com outra operação. Então, basicamente é isso, tá? O que é importante, então, é se familiarizar um pouquinho com essas representações gráficas, né? Como que a gente faz um diagrama e representa as operações lógicas ali. Lembrando que isso aqui pode ser o guia, né, para a construção de um circuito eletrônico, tá? Vocês vão, eventualmente, isso aqui será substituído, né? Esses risquinhos por fios, ou o caminho lá na placa. Esses componentes aqui vão ser substituídos, essas representações vão ser substituídas por circuitos integrados ou transistores ou coisas do tipo. E esse 0 e 1 vai virar, na verdade, um ponto onde há tensão ou não há tensão elétrica. Vocês podem imaginar um pouquinho também, eu acho que isso é importante para entender o que se pode fazer com essas coisas depois, né? Vocês podem imaginar que, sei lá, então isso aqui poderia representar eventualmente um sensor, onde se alguém se moveu, por exemplo, isso aqui poderia ter um sensor de movimento no primeiro andar do prédio, aqui poderia ter um sensor de movimento no segundo andar, e aqui poderia ser a energia, né, que liga ou desliga as lâmpadas do corredor. Então eu poderia, por exemplo, né, querer que a lâmpada ligasse se alguém caminhar, né, se tiver movimento em qualquer um dos andares. Se estiver lá no primeiro andar, eu ligo as luzes do corredor inteiro para iluminar. Não, provavelmente a pessoa vai transitar de um ambiente para o outro, eu quero que ligue o ambiente todo. Então, se uma pessoa caminha lá no primeiro andar, vai ligar, mas se alguém caminhar no segundo andar, vai ligar também. E se tiver gente caminhando nos dois, obviamente eu preciso que as luzes todas fiquem ligadas. Então, isso poderia ser uma maneira de aplicar isso aqui, né, para que nós tenhamos um hardware, né, um equipamento eletrônico realizando uma tarefa de uma maneira interessante, né, para os interesses humanos. O E, né, poderia ser pensado também, né, alguma aplicação, o que eu poderia fazer. Então, que caso eu gostaria que algo acontecesse, né, somente se duas condições estivessem presentes. Ok? Então, esse é o material desse vídeo. Desejo bons estudos para vocês e nós vamos nos ver aí nas aulas seguintes. Até mais, gente.